Olá, nesse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre desemprego, o que causa o desemprego, né? Primeiro tem uma explicação meio básica, né, que é aquela ideia das máquinas, né, que quanto mais máquinas e robôs tem uma economia, mais desemprego existe, né? Porque na medida em que essas máquinas economizam o trabalho humano, por assim dizer, entre aspas, né, elas são geradoras de desemprego, né? Quanto mais automação, quanto mais mecanização, maior desemprego haveria, né? Aliás, tinha uns ficaram conhecidos lá atrás, acho que no início do século XX, 19 ou 20, os ludistas, né, que queriam quebrar todas as máquinas para evitar o desemprego. Né? Os ludistas tinham uma visão de que as máquinas, ao provocar desemprego, tinham que ser quebradas para preservar os empregos das pessoas. Né? É claro que as máquinas aumentam a produtividade do trabalho, reduzem o desemprego, mas não reduzem o emprego, mas não necessariamente causam desemprego, porque no final das contas, se uma economia ou uma região, uma cidade for capaz de aumentar o seu nível de produção para incorporar essas pessoas que perderam empregos em outros setores, não necessariamente haverá desemprego. Né? Então, a mecanização, as máquinas e os robôs aumentam muito a produtividade dos que estão empregados, né? E, ao mesmo tempo, destroem vagas de trabalho, mas se essas pessoas forem reincorporadas em outros setores, outras empresas e outras regiões, o desemprego não necessariamente aumenta. Né? Então, para entender desemprego, a gente precisa pensar na ideia da mecanização, mas também no nível de produção geral de uma economia, de uma sociedade ou de uma região, né? Porque se o nível de produção geral vai aumentando, as pessoas que perderam o emprego por conta das máquinas e da mecanização vão sendo reempregadas em novas atividades, em novos processos, em novos lugares, em novas regiões, né? Então, o que a gente precisa para que a automação e a mecanização não gerem desemprego é um aumento concomitante da produção, né? Então, se um país segue crescendo, né? Se o PIB continua aumentando, as pessoas que perderam o emprego por conta de mecanização poderão ser reempregadas é, em outras atividades. Claro que a gente pode imaginar também que há desemprego mesmo num contexto sem máquinas, sem mecanização, né, sem automação. Né? Você pode imaginar uma economia simples em que o nível de produção agregada, o nível de produção total varia e conforme o nível de produção aumenta, porque as pessoas estão consumindo mais, investindo mais, há mais demanda por trabalho, portanto o emprego aumenta, e quando a economia está contraindo, quando ela cai em crise, nas recessões ou nas depressões, acontece o contrário, né? O nível de emprego reduz, porque as pessoas estão consumindo menos, os empresários estão produzindo menos, estão investindo menos e, portanto, há uma contração do emprego. Né? Então, o nível de produção de uma sociedade ou de um país em expansão conjugado a um aumento de produtividade, de automação e de mecanização, não produz desemprego. Né? Aliás, produz uma sociedade cada vez mais próspera, porque a produtividade das pessoas está aumentando e as pessoas que perdem emprego no lugar são reempregadas em outro lugar. Né? É claro que isso não é uma situação trivial e simples de se atingir, né? Porque muitas vezes a gente vê que, conforme eu estava comentando, uma região passa por crises econômicas, né? Nesses momentos o nível de produção cai, as pessoas param de gastar, os consumidores param de consumir, os empresários param de investir, portanto a demanda por trabalho cai e isso provoca desemprego, mesmo com o nível de mecanização ou de automação mantido. Né? Então, no final das contas, a gente pode entender que o nível de emprego de um país depende fundamentalmente do nível de produção agregada desse país, de tudo que esse país está produzindo. Né? Quem lapidou essa ideia de maneira mais famosa foi o Keynes, na teoria geral do juro do emprego da moeda. Né? Ele mostrou que, na verdade, o desemprego não depende do nível do salário. Né? Se tem salário mínimo, se não tem salário mínimo, se os salários estão altos ou baixos. O que determina o desemprego é o nível de produção agregado de uma economia. Né? Então, se a economia produz em nível elevado, as pessoas estão empregadas. Se a economia produz em nível baixo, as pessoas estão desempregadas. Né? Então, para entender isso que a gente chama da dinâmica do emprego ou do desemprego, a gente precisa estudar o que está acontecendo com os demandantes, né? Com o lado da demanda da economia, que são os consumidores e os empresários principalmente. Então, se os consumidores estão otimistas, estão gastando, estão comprando roupa, estão indo para o shopping, estão trocando de carro e assim por diante, a economia se expande, porque eles estão aumentando o nível de gasto e isso produz renda para outras pessoas, na medida em que o gasto deles é um rendimento
de uma pessoa que trabalha no setor que eles estão consumindo, né? Por exemplo, eles compram uma camisa, então essa camisa que eles compraram vira a renda do empresário que vende camisa e do funcionário que vendeu a camisa. Então isso vai retroalimentando o sistema e num ciclo de expansão cada vez existem mais empregos, né? Os empresários investem, compram equipamento novo, fazem uma fábrica nova. Isso faz com que aumente a demanda e a produção de novas máquinas e novos equipamentos. Então isso vai gerando renda e emprego para todo mundo. O mesmo raciocínio vale para a contração, né? Quando uma economia está contraindo, as pessoas começam a ficar preocupadas, não gastam, começam a ter medo em termos de ter reposição salarial, até mesmo de ser demitidas. Isso vai provocando um comportamento de defesa nos consumidores. Os empresários começam a ter medo em relação ao futuro, não compram novas máquinas, não constroem novas fábricas, deixam de investir. E essa contração de gastos, tanto do consumidor quanto do empresário, faz com que o nível de produção comece a cair, a demanda por bens e serviços caia e a própria renda que era produzida nessa economia comece a entrar em contração e as pessoas começam a ser demitidas, né? E aí, assim, a gente consegue explicar as grandes crises, né? Essa foi a explicação que o Keynes, por exemplo, deu para a crise de 29, né? Foi uma enorme contração de gasto de consumidores e de empresários por conta por um lado, de excesso de capacidade, né? Porque houve nos Estados Unidos muito investimento nos anos 20, e por outro lado, porque houve uma incerteza gigantesca em relação ao futuro, né? Os empresários começaram a ficar com medo do que vinha pela frente, os consumidores também muito preocupados. Isso acabou criando uma espécie de uma bola de neve, de uma espiral, de um ciclo vicioso que fez com que o nível de produção agregado da economia americana mergulhasse, né? Causando a grande recessão de 1929. Claro, tem a questão financeira também, que em paralelo a isso a gente viu uma bolha financeira e imobiliária sendo criada nos anos que vão até 1929, no que ficou conhecido como os Roaring Twenties, né? Os anos 20 exuberantes, né? O próprio Stiglitz escreveu um livro interessante sobre isso, o Joseph Stiglitz, né? E essa bolha, o estouro dessa bolha financeira e imobiliária nos Estados Unidos acabou contribuindo também para a crise de 29. Mas no final das contas a gente está falando de um nível de produção que despencou e isso que produziu o desemprego, né? Como aliás é o que em geral produz mais desemprego, são essas grandes crises, né? De recessão da economia e queda do PIB. A gente viu isso no Brasil dos 2014, 15, 16, em que o desemprego explodiu de 6% da população economicamente ativa para 12, 13, chegou a bater mais de 13% de desemprego no Brasil, que foi um nível altíssimo, né? Então, de maneira bem resumida, mecanização, automação gera desemprego? Sim, se o nível de produção agregado não aumentar, ou seja, se novas atividades e se um novo fluxo de produção não for criado para aproveitar esses trabalhadores que perderam o emprego nos setores onde houve mecanização e automação. Número 2, grande causador de desemprego é o quê? Nível de atividade econômica, nível de produção de uma economia ou de uma sociedade. Se o nível de produção está elevado, existe emprego para todos. Se o nível de produção está baixo, falta emprego para todos, né? E aí a questão do salário aí também é importante, porque o salário passa a ser secundário, né? O nível de produção que determina se há desemprego ou não, né? Essa foi a grande sacada do Keynes, né? Ele mostrou lá atrás na teoria geral que queda do salário não é capaz de restabelecer o nível de pleno emprego, porque não adianta nada o salário cair, mas se o nível de produção agregado continuar baixo, porque os empresários não investem, porque os consumidores não consomem, não adianta nada, porque esse salário mais baixo não vai fazer com que os empresários contratem esses trabalhadores. Se não há demanda pelo que o empresário produz, não faz o menor sentido ele contratar trabalhadores, mesmo que os salários estejam mais baixos, né? No final das contas, o que determina o nível de contratação ou não de pessoas é a demanda que o empresário tem pelos seus produtos, tanto no momento presente quanto no momento futuro, né? Então, não é tão simples dizer que se não houvesse salário mínimo, todo mundo estaria empregado, né? Então, nesse sentido, o salário mínimo não é um bloqueio ao emprego, né? O salário mínimo só será um bloqueio ao emprego se ele estiver fixado num nível muito, muito elevado, bem acima da produtividade do trabalho, do trabalhador, né? De modo que não seja rentável para o empresário contratar esse trabalhador, mesmo que ele tenha demanda, né? Então, se a gente falar de níveis altíssimos de salário mínimo, aí sim isso inviabilizaria o emprego mesmo em contextos de economia aquecida, né? Mas no final das contas, o mais importante mesmo é o nível de atividade econômica, que os economistas chamam de nível de atividade econômica, né?
não o preço do trabalho, que é o salário, e sim o nível de atividade econômica, o nível de produção agregado que determina se há desemprego ou não das pessoas. Tá bom? Obrigado.